Olá pessoal, boa noite. Vou fazer mais um vídeo hoje para falar um pouco das novidades da semana e também um pouquinho sobre a questão de trabalhar no Canadá. O governo do Canadá, por enquanto, ainda não definiu quando vai reabrir as fronteiras. Ainda estão tentando agilizar com a análise dos pedidos de visto de estudos que estão parados no consulado para pessoas que supostamente iniciariam o seu curso agora no Canadá em setembro. Algumas pessoas estão me mandando e-mails um pouco preocupadas com o prazo, mas como foi informado que o governo pretende analisar os casos e aprovar por etapas, ou seja, casos vão ter pendência talvez de exame médico ou biometria ou algum outro documento, o que você precisa ter certeza é que vai ter a aprovação já para começar o curso online, porque na verdade você não vai ter aquele trabalho do deslocamento do Brasil para o Canadá. Então eu ainda não estou assim tão preocupada com o prazo, porque a gente está ainda, digamos, na metade de julho, então eu acredito que o Canadá vai agilizar para analisar esses casos e dar uma decisão até o começo das aulas agora para setembro, não é? Se por acaso acontecer algo muito inesperado que vai impactar na análise desses processos, com certeza o governo vai publicar algum tipo de ação, algum tipo de plano, enfim, para resolver o caso de quem está esperando o visto de estudos para iniciar o curso agora em setembro. Estão estudando a possibilidade de flexibilizar a entrada de estudantes internacionais, pelo menos agora a partir do outono, que a gente já sabe que nesse verão já está perdido. Bem possivelmente as fronteiras entre Canadá e Estados Unidos não vão reabrir. O país está preocupado com a questão do coronavírus, apesar de que o número lá não é tão gigantesco, mas é óbvio que o governo do Canadá quer tentar se resguardar, o que é normal, como todos os países estão fazendo. Então, bem possivelmente, esse verão a gente não vai ter grandes novidades, mas o que o governo do Canadá está estudando é a possibilidade de pelo menos ver se abre as fronteiras para os estudantes internacionais. A imigração canadense, ela sabe a importância e o impacto que os estudantes internacionais fazem no Canadá. Antes da pandemia, o governo recebeu por volta de 650 mil estudantes internacionais, o que ajudou na economia e alavancou a economia em 22 milhões de dólares e gerou em torno de quase 200 mil empregos. Então, na prática, o país sabe a importância em continuar recebendo os estudantes internacionais, porque realmente são pessoas que estão investindo na educação e, portanto, estão gastando seu dinheiro no país. Eu acredito que se realmente eles chegarem à conclusão de que vão criar normas de segurança, a questão sanitária, que as escolas vão estar preparadas para receber esses estudantes, a gente pode ter realmente uma novidade a qualquer momento. O Canadá não diz que vai abrir. O Canadá está pensando em todas as possibilidades, porque diferentemente de alguns países que inclusive estão solicitando que os estudantes internacionais saiam do país, o governo do Canadá tem uma outra postura em relação aos estudantes internacionais. De qualquer forma, eu acredito que à medida que as coisas começarem a normalizar, como eu sempre disse em vídeos anteriores, com certeza você pode continuar usando o seu plano em estudar no Canadá para realmente ter a oportunidade de passar uma temporada no Canadá e tentar aproveitar este período para melhorar o seu perfil, pensando principalmente num futuro processo de imigração. Outra novidade também é que pela estatística canadense, em conjunto com a imigração do Canadá,
foi verificado que mais de 50% dos imigrantes que fizeram o processo de migração para o Canadá possuem experiência no Canadá. Então, isso mostra pra gente realmente que a ideia de estudar no Canadá pode ser um plano interessante se você acredita que esse recurso pode fazer com que você tente aproveitar o máximo de experiências dentro do Canadá, no sentido de explorar, fazer contatos, criar networking, melhorar inglês, fazer um curso, tentar um job offer. Então, são recursos que os estudantes internacionais, principalmente os trabalhadores qualificados, querem ter esta oportunidade para realmente tentarem se esforçar dentro do país e assim alcançar o objetivo com relação à imigração. Então, de uma certa forma, fica muito claro o quanto para o país, Canadá, é importante receber estudantes internacionais por vários motivos, não só pela questão da economia, mas também porque o governo acredita que pessoas que estão adaptadas ao país e trabalhando, elas terão mais sucesso de terem uma vida com grande progresso depois que realmente obtiverem o seu visto de residente permanente. Achei bastante interessante essa pesquisa que eles andaram fazendo. Então, na verdade, o que está empacando tudo é a questão do coronavírus, porque na prática o sistema em si, o Canadá não quer dificultar. Na verdade, o Canadá só não abre as fronteiras por uma questão realmente de segurança sanitária, por uma questão até de se proteger, como todos os países do mundo, inclusive a gente aqui no Brasil, a gente está fazendo, não é? Bom, então, como eu sempre disse, não desista e faça o seu plano. Eu acho que esse período ele vai ser muito interessante para você poder avaliar todos os aspectos do seu perfil, para você entender qual o melhor plano que você vai de fato tentar traçar. Outra informação também muito importante é que a gente sabe que existem muitas pessoas que estão no Canadá como visitantes e que possuem cônjuges no Canadá, ou são residentes permanentes ou cidadãos canadenses. Então, uma esposa que está como turista ou um marido, e essas pessoas querem fazer o seu processo de sponsorship dentro do Canadá, então continuem fazendo as suas aplicações normalmente. Agora, no dia 31 de julho, supostamente venceria aquele projeto piloto de Open Work Permit para quem tem o processo de imigração dentro do Canadá de sponsorship, mas eu acredito fortemente que o Canadá não vai revogar. Não existe nada que prejudique o governo canadense em continuar com essa regra de Open Spousal Work Permit para quem tem o Sponsorship in Canada Class. E ainda mais agora com a pandemia, não vejo muito sentido em um Canadá agora no final do mês falar, olha, acabou. De qualquer maneira, nós temos que esperar o que o governo diz em relação a isso, mas eu acredito fortemente que não há indícios para que esta lei mude, ok? Só para você estar ciente. Nós sabemos também que por conta da pandemia existem algumas limitações e uma delas é inclusive realizar o casamento. Em alguns países é reconhecido o casamento à distância, né, por vídeo, by proxy, por declaração, mas o governo canadense não aceita casamento à distância. Então, se você tem um namorado canadense, tem uma companheira canadense, enfim, e você precisa se casar para dar entrada no sponsorship, realmente vocês vão ter que planejar aonde supostamente vai acontecer esse casamento no civil, para depois o seu sponsor, então, fazer o seu processo de sponsorship. Então, eram essas as rapidinhas da semana que eu queria levantar aqui para vocês, não é?
E nós sabemos que por conta do Covid-19, a gente vai ter que ficar atento, digamos, dia a dia, porque tudo pode mudar, não é? Então, assim, eu acredito que até a gente ter uma clareza melhor do que vai acontecer, principalmente com relação às normas de segurança e talvez um remédio ou a vacina, o ideal é a gente ir acompanhando, até para você não ter gastos, não ficar, digamos, ter surpresas no meio do caminho, né? E não ter prejuízo, principalmente financeiro, para fazer o seu plano. O que eu recomendo? Pessoas que estão com a matrícula para fazer o curso a partir de janeiro de 2021, eu havia dito no outro vídeo que o interessante era tentar esperar o máximo que desse para que nós pudéssemos ter noção se o consulado do Canadá em São Paulo voltaria à normalidade. Não voltaram ainda. Então agora eu diria que o prazo limite chegou. Então, se realmente você precisa fazer o seu study permit, vamos dar entrada online, não faça exame médico, não vai fazer a biometria, porque os VACs estão fechados, mas já dê entrada. Por quê? Para o Canadá começar a ver o número de estudantes que estão aplicando para a próxima turma, que seria janeiro de 2021. Se por acaso tiver alguma surpresa em relação ao Covid-19 aí no meio do caminho, com certeza será publicada quais as ações, qual é o plano, qual é a estratégia da imigração para não prejudicar esses alunos. Então, se você já tem a carta de aceitação para janeiro, eu recomendo que nós preparemos o processo agora, porque normalmente a resposta desse pedido de visto já sairia em torno de uns 3 meses o prazo. E por conta de VAC fechado, algum problema de locomoção por conta do coronavírus, exame médico, pode realmente demorar um pouco mais de tempo. Se as coisas continuarem mais ou menos como estariam nesse cenário atual, muito possivelmente o Canadá também aprovaria os casos em etapas, como estão fazendo agora para quem teoricamente começaria seu curso agora em setembro de 2020, ok? Então já prepare o seu processo, porque a gente já estaria realmente no prazo limite para ter uma noção como vai ser o andamento da sua aplicação de visto. Bom, o outro assunto que eu queria abordar nesse vídeo, ele tem um pouco, é um gancho até por conta do visto de estudos, PGWP e melhorar o perfil para imigração. Mas, semana passada eu tive uma experiência, digamos, bastante desagradável com um cliente que ele pagou a consulta, que ele queria fazer uma consulta comigo, não é? Depois de 50 minutos ele foi bastante agressivo, porque eu não dei a ele uma opção, né? Então eu expliquei para ele que ele não tinha uma opção para imigrar imediata. Ele poderia pensar em possibilidades, visitar o Canadá, tentar uma oferta de emprego, juntar mais dinheiro, melhorar o inglês para fazer um planejamento muito a longo prazo, mas que eu não poderia dizer qual é o tipo de imigração que ele faria nesse momento, e ele realmente foi bastante agressivo. Fazia, na verdade, muitos anos que eu não tinha tido um cliente tão, assim, agressivo do jeito como ele foi, né? Eu entendo a frustração da pessoa, mas o que eu queria alertar aqui nesse vídeo? Eu entendo que muitas pessoas estão muito frustradas com relação ao futuro do Brasil, o que é muito normal. O Canadá é um país muito mais estabilizado, é um país muito menor em termos de população, o que facilita a administração de um país que tem 35 milhões, se a gente comparar com o Brasil, que tem 200 milhões. Então, o Canadá é um país seguro, tem qualidade de vida. Então, assim, a gente dá para entender porque muitas pessoas estão pensando realmente em fazer um processo de imigração para algum país onde ela acredite que ela poderia ter mais segurança, ela vai ver o retorno do imposto que ela paga, que vai ter educação, segurança e saúde. Isso é perfeitamente entendível, realmente eu entendo. Mas o que eu percebo?
Quando uma pessoa não tem muita experiência de viagens internacionais, que era justamente o caso desse cliente, ele nunca tinha feito uma viagem internacional na vida, nunca tinha ido para o Canadá e não falava inglês. Então, o que eu percebo? Quando a pessoa começa a ver vídeo, YouTube, e Facebook, e Instagram, ela realmente fica maravilhada com o que as pessoas publicam nas redes sobre o Canadá. Principalmente quando se fala sobre regras de imigração. Então, esses dias eu andei vendo alguns vídeos na internet bastante interessantes. Então, um deles falava assim: você não precisa de educação, você pode tirar somente 4 no IELTS e não precisa de renda. Olha que categoria fácil para imigrar. Então, você fala, poxa, meu inglês é mais ou menos, eu tenho um MBA, sou engenheiro, e essa pessoa no vídeo diz que eu não preciso ter reserva, ou não preciso de educação, ou posso ter o CLB 4 no IELTS, o que acontece? Ele acha que ele pode migrar, porque ele viu o vídeo, né? Ou existem 60 maneiras para emigrar para o Canadá. Não é bem assim, gente. Existem regras para cada categoria de imigração. Então, se tem uma categoria que você precisa tirar 4 no IELTS, que você precisa ter experiência como drywaller no Canadá, e você precisa ter uma oferta de emprego como drywaller no Canadá, se você é engenheiro, tem um MBA e tem uma vida estável profissionalmente no Brasil, é óbvio que essa categoria não vai dar para você. Por quê? Porque você não tem experiência com drywaller. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que o fato de você ter um bom perfil profissional no Brasil não significa que automaticamente isso já é meio caminho andado para um processo de imigração. Por quê? Porque você precisa ter certeza que você preenche todos os pré-requisitos de uma categoria. Então, se você não fala inglês, não tem reserva financeira, não tem oferta de emprego, você já tem uma idade que você não pontua mais, óbvio que Express Entry não dá para você. Agora, se você está namorando categorias de imigração da costa do Atlântico, ou projeto rural, ou algum processo de Manitoba que aceita experiência, low skills e que a pessoa pode ter 4 no IELTS, supostamente parece fácil? Parece, só que para você ter esses requisitos, significa que você vai ter que se planejar para chegar nesse pré-requisito. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Algumas pessoas se sentem ofendidas porque elas não têm uma categoria de imigração para aplicar. Mas como eu não posso aplicar? Eu tenho MBA, eu estudei na GV, eu tenho inglês, eu viajo todo ano, mas não é isso que conta. Precisa ver realmente os requisitos daquele processo. Então, se você acaba usando a ideia de fazer um college no Canadá, então o que você vai determinar? Que você quer estudar no Canadá, para quê? Para você morar no Canadá temporariamente. Você não é residente permanente. Então, você vai morar no Canadá temporariamente para quê? Para você ter uma vivência no Canadá, para você tentar ver como chegar nos pré-requisitos daquela suposta categoria de imigração que você está mirando, da província, por exemplo, não é? Então, assim, eu sou formada, né? Meu marido é formado, nós temos um amigo no Canadá que tem uma empresa de construção. Então, esse meu amigo fala assim: Maria João, vem com o seu marido para cá e seu marido vem trabalhar para minha empresa. Calma aí, precisa tomar cuidado. Se meu marido é um engenheiro e quer trabalhar na construção, ele pode? Pode, se ele tiver um work permit. É aí que eu vou usar o meu plano de estudar. Eu vou fazer um college para o meu marido ter um work permit e pode ser que realmente ele vá trabalhar para esse meu amigo na construção civil. E aí sim, trabalhando na construção civil, adquirindo o nível de inglês para essa categoria, então pode ser que o meu marido futuramente vá fazer um processo como drywaller. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Que se você vai estudar no Canadá para melhorar o perfil, a ideia qual que é? Tentar imigrar. O plano é esse, tentar melhorar o meu perfil e tentar melhorar o perfil do meu cônjuge.
Mas é muito importante você estar ciente que você vai ter que viver um dia de cada vez no Canadá. Para quê? Para ver que experiências você vai conseguir ter. Se você vai arrumar emprego, em que área você vai trabalhar, se para aquela profissão precisa do inglês, se o teu empregador vai querer manter o elo com você. E à medida que você vai morando, você vai comparando o teu perfil com aquela categoria, por exemplo, provincial que você está olhando porque você está morando nessa província, não é? Então, eu tenho um pouco de receio da forma como as pessoas falam na questão de estudar no Canadá. Dá uma impressão de que tudo é simples. Eu pego a carta da escola, aplico para o visto sai, eu vou para o Canadá, eu estudo, vou ter o PGWP, o meu cônjuge vai ter um Open Work Permit. Ok, você na verdade está tirando visto temporário. Que categoria de imigração você vai fazer? Eu não tenho como saber. Por quê? O que você vai viver no Canadá? O que o seu cônjuge vai viver no Canadá? Por isso que é muito importante você ter certeza do que você quer fazer. Para quê? Para poder gastar bem o seu dinheiro. Porque estudar no Canadá não é barato. Então, assim, eu não estou falando que você não vai ter oportunidade no Canadá. Se você é uma pessoa proativa, quer tentar, eu acho que tem oportunidade para todo mundo. Agora, o que precisa ficar claro é que por mais capacidade profissional que você tenha no Brasil, que você tenha a sua carreira no Brasil, isso não significa que para você um processo de residente permanente vai ser automático. Você vai ter que comparar o teu perfil com as regras de imigração e a partir daí você então vai fazer o seu plano de estudos e você vai levar em conta o que você quer atingir com esse estudo. Melhorar o inglês? Trabalhar no Canadá? Tentar criar um elo com o empregador? Não é? Então eu acho muito importante você ter, digamos assim, essa mente aberta, porque não é assim, não é todo mundo que vai poder dar entrada num processo de imigração logo de cara, né? Assim, existe imigração para açougueiro, para pedreiro, para daiwaller, para brabá, para cuidador de idoso? Existe. Só que se você é engenheiro, é óbvio que você agora não pode aplicar para um processo de imigração como pedreiro. Por quê? Porque você não tem a experiência de pedreiro. Agora, se você está no Canadá com Open Work Permit, pode ser que você trabalhou em profissões no Canadá que elas vão te ser úteis para o processo de imigração, entendeu? Então, assim, o que eu queria explicar com relação ao trabalho de um modo geral? Primeiro, quando você faz um processo de residente permanente ou quando você é chamado pelo Express Entry para dar entrada no processo no Federal Skilled Worker, a pessoa não sabe de fato que tipo de emprego ela vai ter no Canadá. Se ela recebe um convite para aplicar para a imigração, ela tem que ter certeza que ela vai obter o visto para ir morar no Canadá. Agora, como vai ser a vida profissional dela é uma outra etapa. Ela vai chegar no Canadá como um newcomer, um imigrante recém-chegado no Canadá, e como a pessoa tem o visto legal para morar, é aí que vai começar a trajetória dela. Então, quando uma pessoa faz um processo de imigração, por exemplo, um médico, recebe um convite no Express Entry, tem um bom inglês, pontua muito bem, conseguiu fazer o processo e receber o visto, eu não sei se ele vai ser médico no Canadá. Por quê? Porque eu não sei se ele vai batalhar para tirar a licença dele como médico. Então, o procedimento para você obter a sua licença profissional é um outro processo, que ele não faz parte obrigatoriamente do processo de imigração. Significa que você pode ter um visto de residente permanente, você até tem ideia que carreira você vai ter no Canadá, mas na prática você tem que estar no Canadá para ver que oportunidades você vai ter como recém-imigrante. E a partir daí você vai crescendo, pode ser que você vai trabalhar já na sua área, pode ser que você vai trabalhar numa outra área e vai conseguir aos poucos migrar para a sua, pode ser que você vai mudar de profissão, pode ser que você vai mudar de carreira. Então, o que ocorre? Se você tem o objetivo principal de imigrar, o que tem que ficar claro é que o objetivo tem que ser o quê? Chegar no visto. Agora,
Que carreira você vai ter no Canadá é outra coisa. Né? Então, você quer ser dentista no Canadá? Quer ter sua licença canadense de dentista? Ok, mas primeiro veja como você vai chegar no Canadá para, dentro do Canadá como imigrante, aí você correr atrás da sua licença profissional. Existe diferença em você querer seguir uma carreira que você tem no Brasil, no Canadá, em você ter uma experiência canadense e uma experiência para um processo de imigração. Então, o que ocorre? Fui fazer um college no Canadá, sei lá, trabalhei aqui como gerente de RH, estou fazendo college, estou procurando emprego e arrumei um emprego no escritório como, não sei, assistente administrativa. Ah, o empregador gostou de mim, eu gostei do salário, eu quero aprender inglês, eu quero criar networking, eu quero pagar minhas contas da casa. Vou topar esse emprego como assistente administrativa. Poxa, não é a carreira que eu quero. Eu não quero ser assistente administrativa, mas eu vou ver se essa experiência ela pode ser interessante para quê? Meu Canadian Experience, para quê? Para eu poder imigrar. Então, essa experiência pode me dar pontos para Express Entry ou ela pode ser estratégica para eu fazer um processo de imigração. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que a experiência que você obtiver no Canadá com visto temporário de trabalho não necessariamente significa que vai ser a profissão que você quer para a sua vida, não é? Então, é sempre interessante você avaliar o que você está vivendo no Canadá, principalmente quando você tem o PGWP, porque, poxa, eu não quero trabalhar nisso, mas, poxa, essa experiência vai me ajudar para um processo de imigração? Não vou desistir, vou ficar nesse emprego, conseguir meu PR e depois eu vou realmente ir para a minha carreira do meu sonho, que é ser, não sei, engenheiro, entendeu? Então, assim, tem diferença. É muito importante você entender que não é tão simples você já querer emigrar pensando na carreira estabilizada que você terá no Canadá. Eu não estou depreciando as suas qualificações, não é isso. Mas o que a gente precisa entender é que quando você é um recém-chegado no Canadá, você não é ninguém no Canadá. Você não é daquele país, você não tem experiência canadense. Então, pode ocorrer de você acabar em algum outros tipos de emprego que não necessariamente é o que você quer para você, mas que para treinar o inglês, receber um dinheirinho, para um processo de imigração, pode ser muito interessante, né? Então, assim, meu melhor amigo tem uma empresa de construção civil e quer me dar uma vaga? Faz uma oferta de emprego para mim agora? Não vai dar certo. Por quê? Porque na hora de eu tentar o visto, eu não tenho como provar que eu tenho um portfólio na área da construção. Agora, se eu estou fazendo college, quero trabalhar na construção, beleza, eu estou com o meu visto, vou trabalhar, tal, estou gostando, 1 ano de experiência, 2 anos, 3 anos, bom, e aí? Meu inglês tá assim, minha educação tá assim, minha experiência no Canadá tá assim, e aí? Que processo de imigração dá para eu fazer agora? Então, é muito importante você entender que existe diferença em ter experiência canadense para um processo de imigração, por exemplo, ou para criar um elo com o empregador, e com relação a você querer ter uma carreira que é a carreira que você construiu no Brasil. Isso é importante para você entender o seu plano, entende? Então, eu particularmente acho que é interessante isso, por quê? Porque com Work Permit você pode realmente trabalhar em ocupações que você não estava nem planejando, mas podem ser muito interessantes. Então, assim, tire um proveito disso. E óbvio que dependendo das suas qualificações, da sua experiência, pode ser que você vai conseguir entrar na sua área com mais facilidade, ou você está trabalhando num outro tipo de emprego, mas você ao mesmo tempo está vendo como se qualificar, como deixar o seu currículo atraente para aquela carreira que você está vislumbrando no Canadá, entendeu? Então, era isso que eu queria deixar claro. Então, assim, quando você está pesquisando sobre os processos de imigração, principalmente provinciais,
dá aquela nítida ideia de que imigrar é muito fácil. Ah, porque esse processo pede 4 no IELTS, pede uma renda muito mais baixa. Mas calma aí, você tem essa experiência? Você tem essa oferta de emprego? Para você realmente entender quais são os requisitos daquele processo de imigração. Porque às vezes você acha que pelo fato de você ter uma experiência no Brasil e educação, já está resolvido. Não, tem que se enquadrar num processo de imigração. Então, não estou dizendo que você não é um profissional excelente, mas a gente tem que entender que o processo de imigração é um assunto. E a sua qualidade como profissional ou a carreira que você quer ter no Canadá é uma outra história que possivelmente você vai construir depois que estiver estabelecido no Canadá. Você entende o mercado, você passou pelas aventuras, você viu as dificuldades e como você foi crescendo, foi criando o seu networking, foi melhorando como profissional. Então, o que eu tô querendo dizer com isso? Que você pode continuar investindo em você mesmo, na carreira e valorizar tudo que você construiu profissionalmente no Brasil, mas que a experiência do Canadá, ela pode ser numa outra área interessante e viável para você chegar na imigração. Não necessariamente seria a carreira dos seus sonhos naquele momento. Então, era na verdade esse assunto que eu queria abordar hoje aqui no vídeo. Então, pessoal, eram esses tópicos que eu queria tratar com vocês. Eu ainda sou muito da teoria da pessoa não descartar a possibilidade de tentar criar o perfil dela no Express Entry, se ela tem condições, porque é uma boa maneira de você ser crítico com relação ao seu perfil. Mesmo que você esteja mirando uma categoria de imigração provincial, que supostamente tem regras mais fáceis, você vai ter que chegar nessas regras, não é? Ou você vai ter que participar de uma seleção de entrevista, você vai ter que fazer um curso no Canadá, ou você vai ter que ter uma experiência canadense. Mas a criação de perfil não prejudica qualquer outro plano que você tenha pensando em chegar no Canadá. É um bom momento, já que as fronteiras estão fechadas, para quê? Ver custo de vida, quanto eu tenho de reserva, que curso eu quero fazer, o que o meu perfil não está bom, quais são as minhas dificuldades, é a língua, é o clima, é o tipo de curso, para quê? Para você montar um plano que seja bom para você, não é? Eu acho isso muito importante. Porque estudar no Canadá é uma experiência linda e maravilhosa, porém ela é cara. E o nosso dinheiro está muito desvalorizado em relação ao dólar canadense. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Faça seu plano para que você faça o seu dinheiro render nessa experiência, nesse investimento, tá ok? Então é isso, gente. Eu fico assim, às vezes, um pouco chateada de ver como as pessoas deturpam o que eu falo, né? Então, assim, eu acho que é importante a pessoa entender o que ela precisa melhorar para tentar um visto ou um processo de imigração. Por quê? Porque qualquer plano exige sacrifício, exige investimento, vai exigir tempo, vai exigir seu esforço, vai exigir um desgaste emocional e financeiro grande. Então, se você tá ligado no que tá acontecendo, você vai poder aproveitar mais a sua experiência no Canadá. Eu percebo que clientes mais antenados com relação à realidade, eles chegam mais preparados no Canadá. Eles querem estudar, eles querem curtir a neve, eles querem esquiar, mas eles sabem que eles têm que correr para a imigração. Então, quando você está no Canadá estudando, você tem que estar toda hora ligado na lei, na regra. O que está acontecendo comigo? O que mudou no meio do caminho? Opa, que eu vou ter que mudar meu plano. Então, isso é muito, muito importante.
Eu trabalho com isso desde 1994, eu vejo como esse plano de ir para o Canadá exige muita estratégia, então eu acho importante a pessoa entender que um plano bem feito pode trazer sucesso. Obviamente que você tomar a decisão de sair do Brasil para morar em qualquer país do mundo acaba sendo uma aventura, porque é uma vida nova que praticamente você vai começar do zero. Lógico que é. Pode ser que o plano que você traçou mudou no meio do caminho? Pode acontecer, mas seja realista, não é? Então assim, se você não fala inglês, não vá para college, visite o Canadá, treine inglês, junte dinheiro, entendeu? Ah, eu nunca viajei. Viaja, tenha experiência internacional, saiba como é fazer um visto, como é passar por uma alfândega, não é? Quando eu falo que o Canadá é um país muito frio, que você tem que estar adaptado, é porque nós sabemos que as roupas que nós temos no Brasil não dá para usar no frio do Canadá. Quando a gente precisa comprar um casaco para um inverno de menos 35 graus, a gente está falando de um casaco que pode custar $1.000, que isso dá o quê? Quase R$5.000. Então, parece uma coisa boba, mas não é, é dinheiro. Poxa, eu não pensei que eu preciso de um casaco caro, que eu preciso de uma bota forrada, que não vai dar para usar meu tênis com uma meinha soquete. Não vai dar. Então, assim, é isso que eu tento mostrar para as pessoas. Para quê? Para elas saberem da realidade. O que eu preciso fazer? O que eu preciso estudar? O que eu preciso melhorar? E enquanto o Canadá mantiver esse sistema de que estudante internacional pode trabalhar e levar cônjuge, é maravilhoso, é uma boa oportunidade que você pode ter para explorar realmente o Canadá, morar no Canadá, ver o que é o país e ainda tentar se esforçar para chegar nos requisitos de imigração de um processo que você está mirando, não é? Então era mais ou menos isso que eu queria falar para vocês. Não desista dos seus sonhos, siga em frente e faça um bom planejamento. Eu tenho certeza que isso vai fazer total diferença para você. Muito obrigada para quem me segue nas redes sociais e que me prestigia sempre quando eu faço as minhas lives. Muito obrigada!